Bom dia, turma! Sejam bem-vindos à terceira aula de Matemática Financeira e Estatística. Hoje nós vamos começar um estudo muito importante para a matemática financeira, os juros. Começamos pelos juros simples, mas antes de entender o que são juros simples, é importante entender o que é o juro. O juro é uma remuneração que é cobrada pelo empréstimo de dinheiro, de forma bem resumida. Se você colocou um dinheiro lá na caderneta de poupança, é como se fosse um empréstimo que você está fazendo para o banco, e o banco vai remunerar você. Entendemos na última aula as questões do dinheiro versus tempo, né? Então, isso é como se fosse uma compensação financeira pelo tempo que você ficou sem o teu dinheiro e a outra pessoa, outra entidade está te remunerando. E também para que você consiga fazer frente à perda de valor do dinheiro ao longo do tempo, chamada inflação, certo? De forma resumida, a gente pode entender ele como se fosse um aluguel pago sobre o dinheiro. Eu pego um montante de dinheiro seu e pagarei esse aluguel, esse juro sobre o dinheiro que você me emprestou. Agora é importante a gente entender alguns termos. Prestem bastante atenção nisso, porque a gente vai usar símbolos, tá? O primeiro fator que a gente vai trabalhar, o primeiro termo, é o capital. O símbolo dele vai ser o C. O capital, lembrem bem, é o dinheiro que você aplica. O tempo será representado pelo N. Então, é a quantidade de tempo que você estará tratando nesse cálculo. E esse tempo pode ser dias, meses, trimestres, anos. Juros, J. O juro é o valor que você vai receber, ok? É o valor, porque nós temos a taxa, que é representada pelo I. A taxa representa o percentual que você vai aplicar sobre o capital para calcular o juro, ok? E, por fim, somando C com J, nós teremos o montante, ou seja, o capital que eu investi mais o juro que eu recebi resulta no montante, cujo símbolo é o M. Vamos começar já fazendo um exemplo. Nada melhor do que calcular para a gente entender bem. Maria emprestou R$ 1.000 ao Luiz. Este devolverá o dinheiro em 3 meses, pagando uma taxa de juros simples de 2% ao mês. Qual o valor que Luiz pagará a Maria? Temos o capital, R$ 1.000, o tempo, 3 meses, a taxa, 2% ao mês. E aí a taxa eu vou estar convertendo, né? 2% ao mês, vocês lembram na fração, quando a gente tratou percentual, 2% representa 2 para 100. E aí nós vamos fazer aquele cálculo do método 2 mais simples, né, em fração decimal. 2 divididos por 100 resulta em 0,02. Agora nós vamos aplicar o cálculo. No mês 1, eu vou pegar por base os R$ 1.000, que é o valor do capital que a Maria emprestou ao Luiz, e multiplicar pela taxa de juro, 0,02, que representa os 2%. E isso me totaliza R$ 20. No mês 2, eu vou pegar o mesmo capital, aplicar a mesma taxa, né, R$ 1.000 vezes 0,02, né, os 2%, e resulta em R$ 20 novamente. E no mês 3, de novo, eu pego o capital, multiplico pela taxa e vai resultar no valor do juro de R$ 20. A pergunta da questão diz: qual o valor que Luiz pagará a Maria? Aí eu vou calcular o montante. Vocês lembram bem que o montante é o capital mais o juro. O capital eu já tenho e o juro eu vou fazer um cálculo na fração aqui, 3 vezes 20. Por quê? Porque eu calculei R$ 20 e esses R$ 20 é o valor do juro em cada um dos 3 meses. Então, por isso, 3 vezes 20. Calculo, mantenho R$ 1.000 de capital, 3 vezes 20, 60. Ou seja, capital é R$ 1.000, juro R$ 60. Portanto, o valor que Luiz pagará a Maria é 1.060. Vocês percebem aqui uma situação bem importante, que o juro simples se diferencia do juro composto, que a gente vai ver na próxima aula. O juro simples sempre vai ser calculado sobre o capital inicial, ok? Capital inicial, R$ 1.000, valor que Maria emprestou ao Luiz. E a taxa de juros é aplicada sempre sobre esse capital inicial. Portanto, nos juros simples,
aplica-se determinada taxa de juros sempre sobre o capital inicial, ok? Esse é o principal característica do juros simples. Assim, nós vamos ter que a fórmula é a seguinte, lembra que eu comentei que a gente vai usar símbolos. J, juro, igual C, capital, vezes I, taxa, vezes N, tempo. Ou seja, o juro é igual ao capital multiplicado pela taxa multiplicado pelo tempo. Já o montante é igual capital mais o capital multiplicado pela taxa multiplicado pelo tempo. M igual C mais C vezes I vezes N. Ou seja, o montante é igual capital mais juro. Percebo que o C vezes I vezes N é a mesma fórmula aqui de cima do juro. Um detalhe importante também é o seguinte, prestem bem atenção nisso que vai fazer toda a diferença no cálculo. A fórmula só pode ser aplicada se o tempo N e a taxa de juros I estiverem na mesma unidade de referência de tempo. Ou seja, se a taxa for ao mês, o tempo tem que ser em meses. Se a taxa for ao dia, o tempo tem que ser em dias. Se o tempo for ano, a taxa deve ser convertida para ano. Ok? E um ponto importante, destacando o juros simples, é que a gente vai ver, se a gente jogasse para um gráfico, o valor do capital aplicado, que representaria o montante, aqui a parte inicial no montante, né? Mais o juro, a gente vai ver uma barra ascendente reta, certo? Ela sempre vai ser reta. Por quê? Porque sempre vai estar acrescentando o mesmo valor de juro. Então ela vai seguir uma escala contínua, igual base reta. Outro exemplo. João tomou um empréstimo de R$1.000 pelo prazo de 2 anos à taxa de juros de 30% ao ano. Quais serão os juros pagos pelo empréstimo? Então, o juro eu quero saber, o capital R$1.000, a taxa I é 30, que representa 0,3. Você já sabe que 30% é a mesma coisa que 30 para 100, 30 divididos por 100 igual 0,3. Já faço a conversão aqui. E o N, 2 anos. Vejam que a taxa está AA. Esse AA indica ao ano, ok? Nós vamos ver para frente outras referências aqui. Então, taxa e tempo em ano. Ok, agora nós vamos aplicar a fórmula. Juro igual capital vezes taxa vezes tempo. Então eu tenho que juro, é o que eu quero saber, igual R$1.000 de capital vezes 0,3 de taxa vezes 2 anos. Vou primeiro calcular essa fração decimal aqui, tá? Multiplicar a taxa por ano para ter a taxa que vai ser aplicada sobre todo o período. Então eu vou ter que R$1.000 de capital será multiplicado por 0,6. É a taxa correspondente aos 2 anos de empréstimo. Nesse caso, R$1.000 vezes 0,6 resulta em 600. Portanto, os juros a serem pagos pelo empréstimo serão de R$600, ok? Capital R$1.000, 600 de juro. Se eu quiser calcular o montante, eu sei que é 1.000 mais 600, 1.600. Mas o exercício está pedindo apenas os juros, por isso calcula apenas os juros. Próximo exemplo. Eva aplicou um capital de R$10.000 a juros simples à taxa de 2,5% AM. AM indica ao mês, durante 4 meses. Essas referências aqui, a AM, é uma referência padrão no mercado financeiro. Quem trabalha em matemática financeira tem que estar ciente disso, tá? E aí nós teremos o AD, que é o dia. Qual montante receberá a Eva ao final desse período? Portanto, o M montante eu quero saber. O capital é R$10.000, a taxa 2,5% ao mês, 2,5 divididos por 100 resulta em 0,025. E o N, tempo, é 4 meses. Aplicando a fórmula agora do montante, M igual capital mais capital vezes taxa vezes tempo. Tem o que? M igual R$10.000 de capital, mais os mesmos R$10.000 de capital, vezes a taxa 0,025 vezes o tempo 4 meses. Lembrando, taxa 0,025 é ao mês. Vou calcular a primeira taxa, tá? Aqui tanto faz a referência de multiplicação. Pode multiplicar os 10.000 pela taxa, para depois multiplicar pelo tempo, mas eu prefiro calcular a primeira taxa a ser aplicada no tempo total, tá?
Então eu vou ter que 10 mil mais 10 mil vezes 0,1. Taxa de 2,5% em 4 anos é 10%, isso é 0,1. Agora calculo os juros, né? Lembre-se que isso daqui é o cálculo do juro, né? Então eu tenho que o M é igual ao capital de 10 mil mais 10 mil vezes 0,1, R$ 1.000. R$ 1.000 é o juro. Montante igual 11 mil. 10 de capital mais 1.000 de juro. Portanto, o montante que será resgatado por Eva é de R$ 11.000. Um outro exemplo. Calcule os juros simples produzidos por R$ 20.000 aplicados à taxa de 36% ao ano durante 120 dias. Olha aqui, ó, 120 dias, percebo. Taxa ao ano, tempo em dias. Então, eu não posso calcular dessa maneira aqui, eu vou ter que converter, tá? Detalhe, pessoal, considere o mês comercial para esse cálculo que a gente vai fazer e também para os exercícios da apostila. Lembra que a gente viu lá, quando a gente viu a unidade medida, o tempo comercial é meses 30 dias, ano 360, tá? Para simplificar os cálculos, ok? Então, lembre-se, todo o exercício igual a gente vai fazer aqui, mês comercial, ano comercial. Mês comercial 30 dias, ano comercial 360. O juro eu não tenho, eu quero saber. O capital já tenho, R$ 20.000. A taxa, veja, ela é 36% ao ano. Se eu dividir 36 por 12, eu vou ter que a taxa é de 3% ao mês. 3 divididos por 100, que a gente sabe que 3% é uma fração de 3 para 100, né? Resulta em 0,03 por... desculpa, fração decimal, né? 0,03 ao mês. Vejo que eu peguei a taxa ao ano, dividi por 12 meses, cheguei na taxa ao mês, então essa referência é ao mês. E o N, pessoal, o tempo, eu também vou ter que trabalhar com meses, né? Se eu tenho 120 dias, eu vou dividir por 30. Por que por 30? Porque nós temos no mês comercial 30 dias, certo? Se eu dividir a taxa que estava um ano por 12 meses, cheguei na taxa ao mês. Divido o número de dias por 30, né? E aí eu vou ter a quantidade de meses, 4 meses, ok? Agora eu tenho a taxa, 3% ao mês, e o número referencial de 4 meses. Taxa e tempo estão na mesma unidade de tempo. Então agora eu posso continuar o cálculo. Aplico a fórmula do juro. Aqui está o M, pessoal, mas esquece. Aqui é o J, tá? É J igual 20 mil de capital vezes 0,03 de taxa vezes 4 meses. O J, no caso, é 20 mil de capital vezes a multiplicação de 0,03 por 4 meses é 0,12, tá? E aí o juro é de 2.400, tá? Detalhe apenas que aqui eu coloquei por erro M, que é montante, mas na verdade é juro, J. Os juros produzidos então somam 2.400. I e N devem estar no mesmo tempo. Lembrem-se bastante disso, na apostila a gente terá um exercício disso. E aí não tem problema, pessoal. Vocês poderiam dividir a taxa de 36% por 360 e manter o número de dia, o tempo em dias? Poderia, tá? Eu optei por trabalhar com uma referência mês, que a gente não vai ter muitos números, muitas casas depois da vírgula, tá? Na taxa, mas não teria problema. Você manteria o tempo em 120 dias, dividiria os 36% ao ano por 360 dias e chegaria numa taxa ao dia. E aí aplica a fórmula normalmente, ok? Vocês vão se deparar com alguns exercícios na apostila que você vai ter lá, por exemplo, uma taxa ao ano e o tempo em trimestre, né? Lembre-se, trimestre são 3 meses. Qual conjunto de nós temos de trimestre? Quantos trimestres nós temos no ano? 12 meses divididos por 3, que cada trimestre representa 3 meses, nós vamos ter 4. Então, eu posso trabalhar com uma referência por trimestre, dividiria a taxa ao ano por 4. Ou eu posso trabalhar ao mês. Então, atentem bastante a isso. Taxa, tempo, deve estar na mesma unidade de tempo. Agora, qual é o capital que, se eu aplicar juros simples a taxa de 2% ao mês durante 8 meses, vai resultar em R$ 6.000? Isso é interessante, eu não sei qual capital, mas eu sei que daqui a 8 meses eu preciso de R$ 6.000.
Quanto que eu tenho que aplicar hoje para eu poder ter esses 6 mil reais? O montante é 6 mil reais. O capital eu não sei. A taxa é 2% ao mês, que representando a fração de 2 para 100 é 0,02. E o tempo, 8 meses. Agora eu vou aplicar a fórmula do montante, né? Montante igual capital mais capital, vezes taxa, vezes tempo. Então eu tenho que o montante é 6 mil, igual capital eu não tenho, como ele vai duas vezes, eu tenho 2 Cs aqui, né? Como os cálculos de incógnitas que a gente havia feito, tá, pessoal? Isso daqui a gente vai repetir. Por isso que é importante a gente ter aquela base lá atrás, né? Vezes 0,02, que é a taxa, vezes 8 meses. Primeiro vou calcular a taxa. Então eu tenho que 6 mil de montante igual capital mais capital vezes 0,16. Esse capital vezes 0,16 vai me calcular 0,16 capital. Então ele vai representar uma fração de 0,16 do capital. Ou, se eu convertesse em percentual, seria 16% do meu capital, certo? E aqui o meu capital inteiro representa 1. 6 mil igual capital mais 0,16 capital. Vocês lembram, né, nos cálculos que a gente já fez, que o que a gente tem com x ou com c, né, com a incógnita que a gente quer calcular, nós trazemos para a esquerda e o numeral à direita. Então eu tenho que 1,16, aqui tem um ponto, mas é vírgula, tá? 1,16c é igual a 6 mil. Mantenho o c para cá e jogo 1,16 para a direita dividindo, né? Então, se eu sei que 1,16c representa 6 mil, quanto representa uma unidade de c? 6 mil divididos por 1,16. C igual 5.172,41. Ok? Então, eu acabei de descobrir. Se eu quero ter 6 mil reais ao final de 8 meses, recebendo uma taxa de juros simples de 2% ao mês, eu tenho que aplicar hoje 5.172. E agora, um último cálculo, né? Em quanto tempo, percebam, eu já calculei o juros, já calculei o montante, já calculei o capital, agora eu quero saber o tempo. Em quanto tempo dobrarei o meu capital de 5 mil reais, investido uma taxa de juros simples de 0,2% ao dia? Ok? N eu não tenho, eu quero descobrir o tempo. O I é 0,2 AD, lembrem-se, ao dia, AD. O capital é 5 mil, eu juro 5 mil também. Por quê? Porque eu quero dobrar o meu capital. Eu tenho 5 mil, no final eu quero ter 10. Aí eu sei que o montante de 10 mil é o capital de 5 e a diferença, outros 5. Ok? Entenderam bem? Tenho o capital de 5, para mim dobrar ele, para ter 10 mil, eu tenho que ganhar 5 mil de juro. Logo, o juro é 5 mil. Então eu vou aplicar a fórmula. Juro igual a capital vezes taxa vezes N. Então, eu tenho que o juro vai ser 5 mil reais, mais o capital 5 mil reais, vezes a taxa de 0,1 fração de 100. Aqui eu vou trabalhar com a fração, esse é um detalhe importante, tá, pessoal? Vezes o tempo. Então, a incógnita N, eu não sei qual é, tá? Então, para facilitar, pessoal, eu vou cortar os zeros aqui, simplesmente, tá? Corto os zeros aqui da fração de 100, corto os zeros do 5 mil para poder manter eles na mesma unidade. E agora eu já não tenho mais uma fração, eu vou ter que 5 mil de juro é igual a 50 vezes 0,1 de taxa vezes o tempo. 50 vezes 0,1 vezes n, eu vou ter que, esse valor aqui, ó, 50 vezes 0,1, igual a 5, vezes n, 5n. Vem aqui para a minha esquerda, né, que eu quero descobrir essa incógnita, igual 5 mil. Ou seja, 5 vezes o n indica que é 5 mil. Então, 5 vezes o tempo que eu estimo vai me resultar em 5 mil. Mantenho o n e passo 5 para lá dividindo. 5 mil divididos por 5, n, 1000 dias. Lembre-se, a minha taxa é 0,2 ao dia, então o cálculo que eu cheguei é de número de dias. Então, se eu aplicar hoje a uma taxa de 0,2% ao dia, eu preciso de 1000 dias para dobrar o meu capital. Ok? Agora vocês podem perguntar, professor, e se eu não tiver esse zero para cortar? Você pode eliminar a fração e lembre-se, aqui você, quando tem menos do que uma centena, você vai ter que trabalhar com zeros à esquerda e a vírgula, né? Então, se eu tivesse só 5, eu risco 2 zeros aqui, aqui eu vou ter 0,05, certo?
Então esse é o cálculo para mim, partindo da referência de montante, capital e juro, né, taxa, saber o tempo. Certo? Ciente disso, pessoal, peço que vocês façam um exercício na apostila, página 9 e 10, lá onde diz resolva as questões a seguir sobre juros simples, apenas isso. Onde diz esse enunciado para baixo. Nós teremos 11 questões, então quero que vocês respondam as questões 1 até 11. Escrevam as questões no caderno, cálculo e resultado, tá? No início da folha coloquem um cabeçalho, peço que façam referência a isso, porque às vezes esquecem de colocar o nome quando encaminham a foto, e pela foto eu sei quem é, né? Inclusive tem alguns homônimos aí com o mesmo nome, então coloquem no início o cabeçalho, Senar Matemática data de hoje e o nome, o seu nome, tá? E encaminhe a foto do exercício no grupo do WhatsApp Jovem Aprendiz, até às 18 horas do dia em que está sendo postado esse vídeo. Ok, pessoal? Espero que tenham aprendido bem sobre juros simples. Exercitem em casa, aprendam, que isso vai ficar com vocês. Fico à disposição no grupo caso tenham alguma dúvida. Até a próxima aula e bom estudo para vocês.